Esse é o Canal Pipa. Dessa vez o destaque será o planeta pecaminoso em que vivemos, a Terra. A propósito, como será o interior da Terra? Alguém já teve a curiosidade de saber a que profundidade o ser humano pode chegar? Que fenômenos surpreendentes nos esperam no núcleo central da Terra? Bem-vindos ao nosso canal. Dessa vez também temos muitas surpresas para compartilhar com vocês. Então, chegou a hora de começar. Qual a profundidade que o ser humano já conseguiu alcançar? A humanidade sempre se interessou pelo interior da Terra. O ouro, tesouros de prata e recursos valiosos foram extraídos a partir dele. Mas quanto mais profundo ele fica, mais difícil se torna cavar. Portanto, a profundidade exata da Terra permaneceu um mistério por milhares de anos. As pessoas fantasiavam que existia um submundo, um mundo de mortos, um inferno de demônios e pecadores sofrendo o tormento eterno. Logo, isso foi substituído por fantasias de dinossauros que mergulhavam no fundo da Terra e de vida subterrânea. Mas é claro que são apenas contos de histórias de diferentes níveis de interesse. São bem diferentes do mundo real. Atualmente, os cientistas estão estudando o interior da Terra de diversas maneiras. De forma alguma é necessário ir ao núcleo da Terra para estudar suas propriedades. São utilizados diversos tipos de dados, como a propagação de ondas sísmicas na Terra, gravidade e anomalias geomagnéticas. Mas você ainda quer ver o interior da Terra com seus próprios olhos, não é mesmo? Com isso em mente, projetos para cavar através da crosta terrestre estão acontecendo em todo o mundo. Talvez o mais famoso seja o poço superprofundo da Península de Kola, cavado por cientistas soviéticos perto da cidade de Zapolyarny, perto da atual fronteira entre a Rússia e a Noruega. Esse poço de escavação tornou-se popular por causa das lendas urbanas, como os trabalhadores ouvindo sons do inferno e aparições de demônios. Ainda não ouvimos falar de exércitos ou religiosos de todo o mundo se reunindo perto desse portal do inferno para interceptar a invasão demoníaca. Portanto, ainda é apenas uma lenda urbana. Na verdade, foram fenômenos naturais normais, não sobrenaturais, que os cientistas e engenheiros tiveram que enfrentar na escavação do poço. O poço superprofundo da Península de Kola tem pouco mais de 12 quilômetros de profundidade. Os únicos comparáveis a isso foram cavados para a extração de recursos e não para fins de pesquisa, e são poucos e distantes, como o campo de petróleo Al Sharrain, no Catar. A temperatura no fundo de um poço perfurado pode atingir 212 graus Celsius. Graças a essa existência, cientistas de todo o mundo conseguiram uma visão valiosa do interior da Terra. Mas até que profundidade pode-se dizer que já foi escavado em relação a todo o planeta? E a resposta correta é praticamente zero. A crosta continental da Terra tem uma espessura de 30 a 40 quilômetros. A crosta oceânica é muito mais fina, mas como o próprio nome já sugere, ela fica no fundo do oceano, tornando quase impossível para os geólogos alcançá-la. E o volume total da crosta é menos de 1% do volume da Terra. Se a Terra fosse um ovo, não teríamos sequer conseguido romper sua casca. Interior cada vez mais quente. Em torno das profundidades do poço perfurado de Kola, um organismo complexo deixa de existir. O organismo multicelular conhecido no lugar mais profundo é o verme diabólico Alicephalobus mephisto, encontrados em minérios extraídos a partir de profundidades de até 3,6 quilômetros. Muitos poucos micro-organismos de ambientes extremos podem suportar as pressões e temperaturas do interior da Terra, e quanto mais profundo for o subsolo, menos eles são. As camadas superiores da crosta continental são graníticas, e as camadas inferiores são basálticas. Acredita-se que as duas camadas estejam separadas por um limite chamado de descontinuidade de Conrad, a uma profundidade de 15 a 20 quilômetros. No entanto, ainda ninguém foi capaz de alcançá-la. Quanto mais fundo cavar, maior será a temperatura e a pressão. Na verdade, nas profundidades do poço perfurado de Kola,
os humanos só poderiam ficar dentro de algo como um submersível. À medida que se vai mais fundo, o ambiente se torna muito mais desfavorável. Quando a crosta basática é quebrada, ela atinge o manto, que compõe a maior parte do volume da Terra. A fronteira entre a crosta e o manto é conhecida como a descontinuidade Mohorovičić. O interessante é que a sua forma está inseparavelmente ligada à topografia da superfície da Terra. Na crosta oceânica, a superfície de descontinuidade Mohorovičić está mais próxima da superfície, enquanto na crosta continental é mais profunda. Muitas pessoas imaginam que o manto é um mar de lava sem fundo. Geralmente, não é esse o caso. O manto superior é como uma pasta de feijão muito pegajosa. Não se pode esquecer que a pressão é muito alta. É como se estivesse comprimindo uma rocha derretida, fazendo que seja incapaz de fluir. Mas à medida que se vai mais fundo, a pressão aumenta ainda mais, e o manto inferior parece estar mais próximo de ser sólido. O manto superior transita de uma profundidade de 410 a 660 quilômetros para o manto inferior, também conhecido como mesosfera. A temperatura no manto inferior é infernal, variando entre cerca de 1.900 e 2.600 Kelvin. Existe uma pressão de aproximadamente 24 gigapascal, que é cerca de 240 mil vezes maior do que a pressão atmosférica em nosso ambiente normal. A propósito, não existe nenhum equipamento na Terra que pode resistir a essas condições. Nesse caso, vamos pensar que esse submersível foi construído com super tecnologias alienígenas. O manto inferior não é apenas quente e escuro como o inferno, mas também é um lugar muito interessante. Em especial, o que é conhecido como zona de baixa velocidade sísmica é encontrado aqui. Descoberta nos anos 70, essa região permanece um mistério para a ciência meio século depois. Essa área é conhecida por existir em dois lugares, sob a África e sob o Oceano Pacífico. Tem milhares de quilômetros de largura e 200 quilômetros de profundidade. Tem sido sugerido que seu material é mais denso que o manto ao redor e também pode ter uma composição química diferente. Na verdade, isso é tudo o que se conhece sobre essa região misteriosa. Que papel ela desempenha nos ciclos da Terra, de onde veio e se sempre esteve onde está agora, tudo isso é um mistério. Existe uma teoria de que esse é um resquício de Theia, um planeta que colidiu com a Terra primordial quando ela estava apenas nascendo. De acordo com essa teoria, o manto da Theia é mais pesado que o manto da Terra, e quando seus materiais se misturam entre si, eles afundam até o fundo do manto inferior. Santuário dentro de um santuário. Sob o leito do manto inferior, a uma profundidade de cerca de 2.890 quilômetros, deve haver um mar revolto de ferro fundido e níquel. Isso deixa aproximadamente no meio da superfície até o centro, e o que se vê na frente é um núcleo externo que é líquido. A profundidade desse mar é de 2.260 quilômetros. Sua temperatura externa varia entre 2.730 e 4.230 graus Celsius, dependendo do método de medição, enquanto a temperatura interna varia entre 3.730 e 7.730 graus Celsius. O núcleo externo desempenha um papel muito importante para a vida na Terra. O campo geomagnético é criado pelo movimento do fluido que ocorre no núcleo externo devido ao efeito do dínamo. Sem o campo geomagnético, a Terra ficaria indefesa contra o vento solar. A atmosfera teria sido levada pelo vento e toda a água da superfície da Terra teria desaparecido. Então, abaixo do núcleo externo, a uma profundidade de 5.100 quilômetros, começa o núcleo interno, uma esfera feita de ferro e níquel, com um raio de 1.220 quilômetros. O núcleo interno é coberto por uma camada de neve de ferro de 300 quilômetros de espessura. Esse é o resultado de pequenos cristais de ferro que são formados sob uma tremenda pressão no núcleo externo, que se afundam e se acumulam no núcleo interno. Pouco se sabe sobre o centro da Terra, incluindo tanto o núcleo externo quanto o núcleo interno. Por exemplo, os cientistas ainda não conseguiram determinar em que estado se encontra o núcleo interno. Antigamente imaginavam que era como um cristal único, um diamante gigante. No entanto, seus componentes são o ferro e o níquel,
não carbono. Atualmente, acredita-se que seja composto por muitos desses cristais. Existem hipóteses mais ousadas. Uma delas diz que o centro realmente tem uma estrutura amorfa como vidro. Também não se sabe quando o núcleo interno se formou. Muitos cientistas ainda se apegam à teoria que diz aproximadamente a mesma idade que a Terra. No entanto, alguns estudos sugerem que esse santuário é muito mais jovem. A presença de um núcleo interno sólido flutuando em um mar de um núcleo externo tem uma forte influência sobre o campo geomagnético. Por esse motivo, alguns pesquisadores estudaram a evolução do campo geomagnético ao longo da história da Terra e concluíram que a formação do núcleo interno data desde 2 bilhões de anos atrás ou mais tarde, até 500 milhões de anos atrás, quando surgiram organismos multicelulares avançados. Finalmente, recentemente foi descoberto que a camada de neve de ferro é mais espessa a oeste do núcleo interno. Também não está claro o que causa isso e como isso afeta todo o planeta. A única coisa de que podemos ter certeza é que não existe gravidade no centro da Terra como estamos acostumados a ver. Algumas pessoas acreditam que a gravidade de um corpo celeste é concentrada em seu centro, mas isso não é verdade. Gravidade é a força de atração de toda a matéria sobre os planetas e estrelas, incluindo a Terra. Portanto, se a nossa escavadeira estiver no centro da Terra, ela será puxada pela mesma força em todas as direções ao mesmo tempo. As forças nas diferentes direções estarão em equilíbrio e a escavadeira parecerá estar pendurada, como se estivesse em um estado de ausência de peso. E assim finalizamos o nosso vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Esperamos que você tenha gostado. Ainda existem muitos mistérios dentro da Terra. Espero que pelo menos alguns deles sejam resolvidos enquanto estivermos vivos. E a jornada que acabamos de fazer em nossas mentes pode realmente se tornar realidade. No entanto, isso ninguém sabe. Se inscreva no canal e você não pode perder as respostas desses mistérios tão interessantes. Bom, vou me despedindo por aqui. Vejo você em breve aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até mais.